Olá, pessoal. Meu nome é Michelle Ferez, eu sou acadêmica da 10ª fase de Psicologia da UNESC de Videira. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu TCC, que é sobre um olhar sobre a adoção na perspectiva dos filhos biológicos. Então, a adoção, ela atinge as áreas do conhecimento e a gente não pode analisar ela somente no caráter legal, tendo em vista que nós temos que estar analisando elas nos aspectos sociais, culturais, principalmente nos psicológicos. Weber, então, ele fala que a adoção é um fenômeno humano e ele é contingenciado pelo tempo e espaço, e mesmo que ele seja algo subjetivo nessa ação, é função da ciência dar conta dessa subjetividade. E ainda Pereira, ele discorre sobre a ideia da adoção como um ato jurídico, onde uma família vai receber como filho ou filha, independente se existe ou não alguma relação de parentesco consanguíneo com essa pessoa. A adoção, então, ela é um processo burocrático. Os seres, né, as pessoas que estão aguardando a adoção, elas precisam passar por um procedimento de inserção, né, no âmbito familiar. Ou seja, consigo eles trazem um histórico de inúmeros sentimentos, com eles estão relacionados ao abandono, a negligência, a ruptura, perdas, violência, pais que não podem ou que não quiseram assumir o papel das suas funções de pai e mãe, ou por alguma outra consideração que eles foram inaptos para estar auxiliando na criação dessas crianças e adolescentes. É importante também que a gente possa analisar que a adoção é uma modalidade de família substituta. Então, ela vai estar atendendo todos os interesses da criança e do adolescente, e que elas possam também estar convivendo em um âmbito familiar, né, que eles assegurem essas crianças e que elas possam estar tendo um convívio melhor, buscando sua identidade também, e não os anseios dos adultos de estarem idealizando a família adotiva. Também precisa ter em mente que a adoção é uma decisão que implica na adaptação e na elaboração do psíquico, tanto dos pais, né, que estão adotando, quanto nessa criança ou nesse adolescente que está no processo de adoção, e também dos demais familiares, né, que nesse caso que a gente está abordando aqui, é dos filhos biológicos, né. A adaptação dessa criança ou adolescente adotivo, ela também precisa significar um novo recomeço, né, de um futuro que possa ser digno e que ela possa também estar realizando a identidade dela, descobrindo a sua nova identidade. Porém, para os filhos biológicos, a chegada de um irmão ou de uma irmã adotiva, né, ou também biológica, ele causa grandes impactos. Mas, na questão dos filhos adotivos, eles precisam analisar esses laços que eles vão criando com o tempo, e também podem acontecer algumas questões de intrigas, então teria que estar, no caso, adaptando esses laços afetivos. Então, minha justificativa, então, com base nos dados que foram retirados dos relatórios estatísticos da CNA, que é o Cadastro Nacional da Adoção, e também do Conselho Nacional de Justiça, em 2020, no Brasil, ele possui 46.066 pretendentes na fila da adoção. Porém, desses 46 mil, 2.850 são pretendentes do estado de Santa Catarina. Então, Santa Catarina, em 2019, foram adotadas 199 crianças entre os anos de 2016 e 2018, e também com relação ao estado de Santa Catarina, ele é o 6º lugar onde mais adota crianças e adolescentes. Segundo a CNA, ela, nos anos de 2018, foram adotadas 86 crianças no território catarinense. Em 2017, foram 89 novos lares para essas crianças e adolescentes, e em 2016, 24 crianças adotadas. Então, a gente pode analisar, então, que teve um aumento significante entre 2016 e 2017 para essas adoções,
mas decaiu em 2018. Não obtendo, então, nenhum dado em Santa Catarina a respeito de adoções por familiares que já possuíam filhos biológicos, a gente, então, analisou os dados do Distrito Federal, que, então, o Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, em 2015, ele apresentou 54 famílias que elas adotaram, e elas já possuíam filhos biológicos, então houve esse interesse em estar ampliando a família, né, por uma ordem, então, adotiva, eles passaram por processo de adoção e adotaram essas crianças. Com isso, a gente, então, pode ver que, com o passar do tempo, não há uma distinção de filho biológico com filho adotivo, e também a gente pode desmitificar o mito que a sociedade coloca, que a adoção é só realizada quando a família, no caso o casal, não pode ter filhos biológicos. Então, meu problema de pesquisa é qual a perspectiva dos filhos biológicos acerca do processo de adoção de um novo integrante à sua família. Os objetivos, então, o objetivo geral é analisar a perspectiva desses filhos biológicos acerca do processo de adoção de crianças ou adolescentes em sua família. Os objetivos específicos, então, é elencar expectativas que há em comum e o que se divergem, verificar como ocorreu o processo de aceitação e vinculação com esse novo membro da família, e também compreender a percepção dos filhos biológicos mediante o processo de adoção. Os métodos, então. O delineamento, então, ele se refere a um estudo de natureza qualitativa, com delineamento descritivo e exploratório. Vai ser realizado, então, uma entrevista semi-estruturada com essas famílias que constituem, então, filhos biológicos e filhos adotivos, permitindo, então, uma ampla exploração das informações coletadas e completando a complexidade da pesquisa e alcançando os objetivos esperados. A amostra, então, vai ser realizada uma amostra com as entrevistas semi-estruturadas com 5 famílias, que constituem, então, como falei, os filhos biológicos, filhos adotivos. As idades, então, dos participantes vão ser a partir de 18 anos e não delimitando o sexo. Ainda para realizar a amostra, a forma da abordagem da pesquisa vai ser através da técnica do snowball, que é a bola de neve. Então, ele vai permitir a definição da amostra por referência. Então, com isso, eu consigo ter uma ampla população, aquelas populações que são de difíceis acessos, com essa técnica a gente pode estar alcançando. As coletas de dados, então, vão ser referidas às amostras por 5 famílias, elas contendo, então, as características da pesquisa, pela técnica de snowball, ainda para obter esses dados, e também possibilitando a utilização de redes sociais, se caso eu não conseguir atingir as amostras, né, pela técnica. Ainda preocupando-se com o momento mundialmente exposto, né, do coronavírus, ali, Covid-19, também vai estar seguindo todas as normas de biossegurança, orientadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, e também para a OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Os critérios de inclusão e exclusão, então, os critérios de inclusão serão todos os filhos, todas as famílias, né, que tenham filhos biológicos e que tenham irmãos adotivos inseridos nessas famílias. Os critérios de exclusão serão, optou, então, por avaliar somente esses filhos de ambos os sexos que caracterizam o enfoque da pesquisa, excluindo algum indivíduo que tenha algum tipo de agravamento psicológico, onde dificulta o entendimento da entrevista. Os aspectos técnicos, então, serão seguidos todas as diretrizes, conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Informações, elas serão todas mantidas em sigilo. Além disso, antes do nosso início da entrevista, será fornecido o termo de consentimento livre esclarecido, o qual deverá ser lido e assinado por todos os responsáveis. Análise de dados, então, através das análises de dados, né, das entrevistas ali, os resultados serão comparados através da análise de discurso, que, segundo Orlandin, em 2012, o trabalho simbólico da análise de discurso está na base da produção humana, ou seja, a transformação do homem e da sua realidade que vive. Então, o objeto desse teórico, no qual se pode observar a relação necessária entre o que a pessoa diz e as condições que ela produz.
Então, aqui está, apresento para vocês o instrumento de coleta da minha serviço semi-estruturada. Vai conter, então, a idade, sexo, a escolaridade, o número de irmãos adotivos e as perguntas norteadoras da entrevistas. Se caso essas perguntas norteadoras não me responderem, eu vou ter as perguntas também exploratórias. Então, as perguntas norteadoras da entrevista é: o que é família para você? O que é adoção para você? Quais são seus sentimentos a respeito da adoção? O que vem em mente ao falar sobre adoção? E como foi a notícia para você ao receber um irmão biológico, um irmão adotivo? Perguntas exploratórias: como foi a mudança na sua vida? Quais eram as suas expectativas? O que mudou para você na época da adoção e hoje? E no ponto de vista, qual foi o motivo dos seus pais optarem pela adoção do irmão que não é consanguíneo? E se caso você for casado ou pretende casar, se você pretende estar passando por processo de adoção também futuramente. As minhas referências. Eu quero deixar, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Também quero agradecer, primeiramente, para a minha orientadora, a professora Fabiana Piccoli D'Agostini, pela toda ajuda, disponibilidade, pelo incentivo também, que foi fundamental para realizar esse TCC. Eu também agradeço ao curso de Psicologia e ao Noesc de Videira pela oportunidade que eles me deram para estar apresentando o CIEP. Muito obrigada.